domingo, Igreja Metodista Renovada. Vamos ficar de pé neste dia, nessa manhã, para você que está aqui, para você que está em casa nessa tarde. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor por este dia. Jesus, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, por este culto, Pai. Eu declaro, Senhor, que nesta manhã, que neste dia, Jesus, nós vamos, Senhor, ser abençoados, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor, derrama, Senhor, um bálsamo, Senhor, de alegria, Pai, nos nossos corações, Deus. Fala conosco, Deus, neste domingo, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Deus. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço pela Tua presença. Amém. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. O quê? Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não falha. Declare isso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você crê nisso? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
Senhor. Teu amor nunca falha, Senhor. Teu amor nunca falha, Jesus. Feche seus olhos essa manhã, neste dia. Jesus, esteja, Senhor, aqui conosco, Pai. Queremos a Tua presença, Deus. Queremos, Senhor, o Senhor aqui, Pai. Jesus, que os nossos corações, Deus, venham estar, Senhor, alinhados com o Seu coração, Jesus. Em nome de Jesus. Teu abraço em mim, a noite me alcançou. Sem restrições, se entregou por mim. Quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra Tua presença, deixo Tua glória ganhar forma em mim. Bem melhor que a vida é o Teu amor. Jesus, 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 seja o centro em mim, seja o centro. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos Teu nome, Tu vem. Voltamos nossos olhos para Ele. Volto os meus olhos pra Tua presença, deixo Tua glória ganhar forma, ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra Ti, Jesus, pra Tua presença, deixo Tua glória ganhar forma em Santo de Deus, oramos, Senhor, neste dia, Jesus, para que nossos olhos, Senhor, venham estar voltados, Senhor, à Tua presença, Deus.
Senhor, todo momento, todo tempo, Pai, que nós sempre venhamos olhar para Ti, Jesus, e não deixar, Senhor, nossos olhos se distrair com outras coisas, Jesus. Ah, Jesus, derrama, Senhor, a Tua glória em nós, Pai. Queremos, Senhor, que Teu amor, Senhor, ganhe forma, Senhor, na nossa vida, Jesus. Queremos que Teu amor, Jesus, ganhe forma, Senhor. Dias, em todos os segundos da nossa vida, que nós venhamos cantar e clamar, a nossa alma venha clamar, derrama a tua presença, derrama a tua glória, queremos ver a tua face. Ah, Jesus, que em todos os momentos do nosso dia, em todos os momentos, todos os segundos, que nós venhamos, Senhor, sabe, declarar, e que nossa alma, que nosso espírito, Jesus, venhamos declarar e clamar, Jesus, que queremos ver a tua face, que queremos ver a tua glória, Deus. Que nosso coração não venha se cansar, Jesus, de clamar isso, Jesus. Nosso coração não venha cansar, Jesus, de querer estar na tua presença. Que nosso coração não venha cansar
cansar, que nós não venhamos se cansar, Jesus, de te adorar, Senhor, e não só de domingo, Jesus, mas sempre, Jesus, na tua presença, Pai. Queremos, Senhor, viver uma vida de adoração verdadeira, Jesus, não só canções, Deus, mas com atitudes, Pai. Então, que em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, a partir de hoje, se não vivemos isso, Deus, te adorar em espírito e em verdade, e com ações, Deus. Senhor, que em nome de Jesus, que a nossa alma, Deus, venha estar agoniada, Jesus, por não ver a tua presença, que nossa alma, Jesus, venha se incomodar, Jesus, por não buscar a tua face, Deus, que em nome de Jesus, Pai, que nosso coração venha se incomodar, Jesus, por não estar, Senhor, vivendo uma vida de santidade, Deus. Então, que em nome de Jesus, essa venha ser, Senhor, sabe, o nosso coração, Deus, reto, Senhor, e puro. Sabe, a palavra de Deus fala que os limpos e puros de coração verão Deus. Ah, Jesus, queremos te ver, Deus. Queremos te ver, então nos santifica, Pai. Nos faz santo como o Senhor é santo, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E vem derrama tua glória. Queremos ver tua face. E queremos ver tua face, e vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, declara isso. Queremos mais de ti, e vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, e queremos ver tua face, e vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais. Obrigada, Jesus, pela tua presença, e nós te aplaudimos, Jesus. Muito obrigada pelo teu amor, Jesus. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus, entregamos, Senhor, esse momento de louvor e adoração, Senhor, nas tuas mãos. Que nós venhamos entender que não é só aqui, mas é a nossa vida de adoração, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Você pode dizer, Deus é bom em todo tempo? Agora olha para 2 ou 3 pessoas e fala assim, Deus é bom em todo tempo, aleluia. E juntos vamos ver a glória do Senhor, eu creio nisso, graças a Deus. Então dá um toque assim nessa pessoa e fala, Deus vai falar com você, Deus já está falando com você, em nome de Jesus, aleluia. Você que está em casa, Deus abençoe, nós amamos você em nome de Jesus. Pode se assentar, que bom que você está neste culto, nesse domingo que o Senhor preparou. Já é o 4º domingo do mês de outubro. Meu Deus, como o tempo está passando rápido, como Deus tem feito com que os dias estejam acelerados. Amém? Você tem sentido isso também? Os dias estão passando mais rápido aí? A semana, parece que foi ontem que estávamos aqui congregando, né, no culto de celebração. Mas isso é bom, eu estou muito feliz de estar aqui, feliz com o pastor Glauco que está aqui, a sua esposa, a pastora Lígia. Acertei? Meu Deus, isso é um milagre, viu? Acertar o nome é um milagre. Eles são os nossos pastores também da igreja, cuidam aqui da clínica que fica aqui pertinho em Franco da Rocha, né? Dá para vir a pé, não? Quase dá para vir a pé. Que bom, a família toda está aí, Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir ao Senhor por essa família tão linda. O Renato e a Daiane que estão aqui conosco de novo hoje, que bênção. E você que está na sua casa, nós amamos você e não vemos a hora de você estar congregando aqui conosco no culto presencial, em nome de Jesus. Nós estamos numa série, essa já é a 4ª mensagem da série com o tema, Já Li Esse Texto, amém? Nós estamos em uma série de mensagens nesse mês de outubro, onde nós estamos falando sobre textos bíblicos que são muito conhecidos, que nós já com certeza já lemos em algum momento da nossa vida cristã, ou que nós já ouvimos alguma pregação em algum culto que nós já participamos, alguma vigília em algum momento, e nós vamos dar sequência então. Já falamos sobre os Salmos 23, já falamos sobre Filipenses 4:13, falamos semana passada sobre Josué 24:15,
E hoje nós vamos falar sobre Romanos 11:36. Quem sabe, sem abrir a Bíblia, o que está escrito, o que Paulo escreve lá em Romanos 11:36? Quem sabe de cabeça assim? Você já leu esse texto, sem abrir a Bíblia. Tá, meu Deus, então vamos começar lendo Gênesis capítulo 1. Brincadeira, você que está em casa inclusive, você que está aqui também, essa mensagem, compartilha ela, pega esse link desse culto, encaminha no grupo da família, encaminha no seu grupo do trabalho, encaminha no grupo dos corintianos da tua casa, porque tenho certeza que essa palavra vai ser transformadora em nome de Jesus. Amém? Mas antes de falarmos sobre Romanos 11:36, que diz, porque dele... Isso, porque dele, por meio dele, para ele, ó, aleluia, ó, graças a Deus, salvou o culto, hein? Graças a Deus. Mas antes disso, eu quero ler um texto que já nós estamos usando em todas as nossas mensagens como introdução da palavra, que é Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é o que nós temos de mais precioso. Eu pedi para você trazer a sua Bíblia de papel hoje, lembra disso? Ó, quero ver, levanta a sua Bíblia de papel aí, você que trouxe. Aleluia, amor. Você não trouxe, né? Mas eu lembrei de você e eu trouxe uma para você, olha só. Uma salva de palmas para a nossa pastora linda, chique. Eu sabia que ela... Mas também, gente, ela tem que cuidar de todo, do Benjamin, da Bela, de mim, até a roupa que eu uso, ela que escolhe antes de sair de casa. Então, os homens fortes, não é brincadeira isso, viu? Falando em homens fortes, foi muito legal, todo primeiro sábado do mês, mas ontem, por causa da chuva do primeiro sábado, nós tivemos aqui um churrasco de homens fortes. Renato, semana que vem eu quero você, mês que vem, né, o pastor Glauco, família toda aí, os homens, o Billy estava aí, fala aí Billy, teve churrasco, teve tanta carne que até sobrou picanha, sobrou, meu Deus, enfim. Mas a palavra de Deus é o firme fundamento da nossa existência. A palavra de Deus é o firme fundamento da nossa existência. A palavra de Deus é a resposta para todas as nossas perguntas. A palavra de Deus é a resposta para todos os nossos anseios. E eu não sei você, mas nós já estamos na 4ª mensagem dessa série, já li esse texto. E eu não sei como você tem encarado, mas como Deus tem falado comigo todas as vezes que eu vou preparar uma mensagem a respeito de textos tão conhecidos. Quando nós falamos sobre o Salmos 23, eu pensei, o que Deus tem para falar de novo em um texto que todo mundo conhece, até quem não é crente, até quem, sabe, não tem contato com a Bíblia, sabe que o Salmos 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que Deus tem de novo? E aí a gente prepara uma mensagem, a gente recebe de Deus algo novo e sai totalmente impactado, porque a palavra de Deus, ela é a resposta para a nossa vida. Amém? Se você ama a palavra de Deus, diga, eu amo a palavra de Deus. E eu pedi para você trazer a sua Bíblia, porque como Deus tem se revelado a nós nesses dias, eu quero que você volte a ter uma prática que talvez muitas pessoas não tenham, que é de ler a Bíblia de papel. Hoje com o celular, com a tecnologia, muitas pessoas optam por usar o celular. Eu mesmo tenho a Bíblia no celular, tenho a Bíblia no computador, tenho a Bíblia em todos os lugares, mas eu não deixo de preparar uma mensagem sem pegar a velha e boa Bíblia de papel. Às vezes 1, 2 ou 3 versões diferentes da Bíblia para ver quais são as traduções diferentes, o que o original fala a respeito daquele texto, o que está escrito ali no original, porque olha, no aplicativo é bom, é legal, mas folhear a palavra de Deus não tem preço. Sim ou não? Então, por que eu quis que você trouxesse a sua Bíblia? Porque nessa introdução eu quero lembrar você do privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus acessível nas nossas mãos. Nós precisamos lembrar desse privilégio. Eu mesmo tenho uma Bíblia que já nem capa tem mais, de tanto que eu já usei ela.
mas todas as vezes que eu folheio e vejo uma marcação ali, um texto que eu grifei com a caneta, com marca-texto, eu tento lembrar por que eu grifei aquele texto, que palavra foi ministrada em cima daquilo. Então, você está com a sua Bíblia de papel aí, eu quero fazer um exercício com você, uma dinâmica. Levanta ela aí. E eu quero que você procure alguma marcação que você fez na sua Bíblia de papel, algum texto que você já leu, alguma coisa que você sabe que eu quero. Procura aí, abre a sua Bíblia e veja qual a marcação, onde tem uma caneta marcada aí. Vai achando, eu quero que você procure aí. Eu quero que você, depois que você achar, eu quero que você veja o que está gravado aí, que texto, que versículo que ficou gravado aí na sua Bíblia. Meu Deus, essa caneta pode levar para lá. Alguém achou algum texto grifado, marcado? O que está escrito na sua Bíblia, Amanda? Vamos ver. Uau, por que você marcou esse texto? Você lembra? Uau, vamos aplaudir ao Senhor por isso, aleluia. Alguém mais achou alguma marcação aí na sua Bíblia? Vamos ver. E aí, diz Ana, qual que é o texto que está marcado na sua Bíblia? Amém. Vamos orar, encerrar esse culto em nome de Jesus. Qual é o texto? Hebreus 5,13. Alimento sólido para pessoas maduras. Alguém mais tem algum texto marcado? Algum texto que assim que Deus falou com você? Vocês estão com vergonha aí agora? Tem aí? Fala aí, qual é o texto? Aleluia, meu Deus. A gente podia fazer um culto só de ler esses textos que a gente marcou. Você lembra por que você marcou esse texto, irmã? A Bíblia dela, ela estava com... Glória a Deus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. A última, alguém mais? Algum texto marcado aí que Deus falou com você na sua Bíblia de papel aí em nome de Jesus? Eu vou ler o meu então aqui, que eu estou aqui, que é assim, pode? Uau, vamos dar o maior aplauso ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer algo, a palavra de Deus é para ser lida, ela é um marco na nossa vida. O pastor Glauco, sempre que olhar para essa Bíblia, vai lembrar do milagre que Deus fez na vida da família dele, da mãe dele. A palavra de Deus para nós, ela é um marco, ela tem que ser um fator determinante, um ponto de referência na nossa vida. O meu texto que está marcado aqui, e eu te desafio, não é pecado você rabiscar a sua Bíblia, viu? É bom você rabiscar a sua Bíblia, escrever o que Deus está falando com você. Eu vou estar ministrando aqui da parte de Deus. Se Deus falar com você, rabisca a Bíblia, né? Sabe, escreve, fala mesmo Deus, glória a Deus, terra, sei lá o que você quiser, mas não tem problema você rabiscar a sua Bíblia, porque Deus vai falar com você quando você revisitar as Sagradas Escrituras. Quantas vezes eu estou lendo a palavra de Deus assim, e eu vejo um texto que eu marquei e eu começo a lembrar de quando foi que eu marquei aquele texto e como aquela palavra marcou o meu coração. Mas o texto que eu marco na minha Bíblia e que eu vez ou outra eu visito é Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão, e eu gravei bem gravado, minhas
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra de Deus. Graças a Deus. Agora eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, porque nós vamos fazer algo muito especial com a sua Bíblia de papel. Eu te pedi para você trazer a sua Bíblia de papel, porque você vai fazer agora uma declaração de amor para a sua Bíblia. Pastor, você está viajando, que história é essa de fazer uma declaração de amor para a Bíblia? Eu aprendi com a minha avó, algo, e vocês já, né, minha avó é linda demais, vocês já sabem disso, já falei quantas testemunhas já contei, mas eu aprendi com a minha avó que a Bíblia é como, todas as vezes que nós a lemos, é o próprio Deus falando conosco. Todas as palavras, cada frase, cada capítulo, cada versículo de cada livro, é Deus falando conosco. Então agora você vai, com todo amor e carinho, olhar para a sua Bíblia, e você vai fazer uma declaração de amor. Não trouxe a Bíblia de papel? Pega o seu celular que está aí, se você tem a Bíblia no seu celular. E é loucura, ninguém vai filmar esse momento para depois não achar que a gente está doido. Não pode filmar assim que a gente está doido mesmo. Mas eu quero que você olhe para a sua Bíblia, eu quero que você faça uma declaração de amor. Agradeça a Deus por você ter o privilégio de ter a palavra de Deus na sua mão, amém? Vou te dar aí um minutinho, começando agora, em nome de Jesus, amém? E eu vou fazer a minha aqui também. Você que está na sua casa, faça a sua declaração também, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, nós somos gratos pelo privilégio que nós temos de viver numa nação livre, onde nós temos acesso à Tua palavra, onde o Senhor fala conosco. Obrigado pelas palavras de amor contidas neste livro, obrigado pelas palavras de refrigério, obrigado pelas palavras de encorajamento. Nós somos gratos pela Tua palavra revelada a nós, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu quero que você assista um vídeo, porque nós temos nessa série falado bastante sobre como a palavra de Deus tem sido viva para alguns dos nossos irmãos aqui. Então eu quero que você assista a esse vídeo em nome de Jesus. Estar aqui com vocês, que bom poder compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que marca a minha vida. Desde que eu decidi por Cristo, desde que eu tomei a melhor decisão da minha vida, que foi caminhar com Cristo, eu tenho vivido o amor e a fidelidade dele na minha vida. Eu consigo sentir esse amor, esse cuidado, e eu consigo ver a fidelidade dele em todo o tempo, cuidando da minha vida, cuidando da minha família. E isso é algo fantástico. E qual que é o meu papel diante de tudo isso? De tanto amor, de tanta fidelidade, qual que é a minha parte? A minha parte é louvar ao Senhor, é ser grato a Ele em todo tempo, em toda situação. E esse texto que eu vou deixar com vocês, que é o Salmo 117, que é um salmo bem pequenininho, ele só tem 2 versículos, mas ele fala disso, ele fala sobre ser grato, sobre louvar e exaltar a esse Deus que tanto nos ama e que é fiel. O Salmo 117 diz assim: louvem o Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Queridos, Deus é um Deus tão bom, é um Deus tão amoroso, é um Deus tão fiel. E isso a gente já assim, sabe de cor, mas o que mais me chama a atenção nesse texto é a parte que diz: louvem ao Senhor, exaltem ao Senhor, porque esse é o nosso papel. E é isso que me marca, porque eu acho que nós devemos ser gratos e demonstrar essa gratidão. E a forma que nós temos de demonstrar a gratidão por esse Deus que tanto nos ama é louvando a Ele, é engrandecendo o nome dEle, exaltando a Ele. Em todo o tempo que nós possamos louvar a Ele.
Eu tenho tentado e eu tenho buscado louvá-lo em todas as circunstâncias. Mesmo aquela situação difícil, naquele momento que você acha que você não tem motivo nenhum para agradecer, eu tenho tentado agradecer. Eu falo, Deus, obrigado, porque é nesse período, é nesse deserto em que eu vou aprender e que eu vou crescer, e é aí que eu vou ver o amor e a fidelidade de Deus. Então eu queria deixar esse texto com você e falar, né? Seja fiel, seja grato a esse Deus também. Demonstre a sua gratidão a Deus. Louve a Ele em todo o tempo, não importa a circunstância. Louve a esse Deus que tanto te ama e é fiel às nossas vidas. Estar aqui com você. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, pôr a mão no teu coração. Pai, muito obrigado por esse privilégio de estar na tua casa e de ter acesso à tua palavra, às Sagradas Escrituras, e ver como ela se revela de uma forma tão pessoal. A palavra de Deus, que todos têm acesso, ela se revela a nós de uma forma tão pessoal e íntima, que é indescritível o poder que ela traz. Deus, que nesse culto, que o Senhor possa falar conosco, que a palavra de Deus, principalmente Romanos capítulo 11, versículo 36, salte aos nossos olhos como uma palavra de fé e de esperança, de louvor e de adoração, como nós acabamos de ouvir. Nós te agradecemos por esse tempo, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, começando a pregar a palavra de verdade, começando a pregar, eu quero falar com você algo que é um texto que você já conhece também, que é Mateus capítulo 5, versículo 37. Antes de chegarmos em Romanos 11, 36, eu quero falar com você sobre sim, sim, não, não. O Evangelho diz que Jesus, no Sermão da Montanha, diz que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Eu quero começar falando para você sobre o tudo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o reino de Deus, Deus é um Deus de tudo ou de nada. E talvez esse seja um dos maiores dilemas da vida cristã, porque nós fazemos parte de uma cultura no Brasil, que você conhece muito bem, que é o jeitinho brasileiro, sim ou não? E qual que é a ênfase do jeitinho brasileiro? A base dessa expressão ou desse costume que nós adquirimos é que nós não precisamos nem tanto ir para lá, nem tanto ir para cá. Se a gente ficar no meio do caminho, tá bom. Esse é o jeitinho brasileiro. Você não precisa ir tão a fundo, você não precisa fazer com tanta excelência, você não precisa se dedicar tanto, faz só um pouquinho que já está o suficiente. Ou quando você vai numa repartição pública, por exemplo, o jeitinho brasileiro fala, não precisa seguir tão à risca a legislação, pode ser só um pouquinho, aí você me dá um carimbo, uma assinatura e que está tudo liberado. O que isso fala? Que nós não estamos sendo integrais naquilo que nós estamos nos propondo, ou aquilo que está sendo proposto a nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é muito enfática. Jesus, o Sermão da Montanha, talvez a gente não tenha uma dimensão, pouco se prega sobre ele, mas é um divisor de águas na história da igreja. Quando Jesus, depois de ser batizado, depois de ser tentado no deserto 40 dias e 40 noites, Jesus, quando ele começa a pregar no Sermão da Montanha, ele está estabelecendo uma nova ordem da nossa fé. Aquilo que antes talvez você poderia fazer desse nível, agora não, agora é nesse nível. Amém? Vocês estão com a cara de assustado? Mas a palavra de Deus é sim, sim e não, não. Fala sobre integralidade, sobre sermos inteiros, íntegros, sem sombra de variação. Jesus está nos impulsionando ao tudo. Tudo. Deus espera nesses dias de mim e de você que nós entreguemos tudo para Ele. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de tudo na nossa vida. Não dá para a gente caminhar na fé cristã meia boca, como diz a expressão. Não dá para viver uma vida cristã genuína, com a santidade do domingo e o pecado da segunda. Quando nós saímos daqui,
daqui a alguns minutos, quando encerrar esse culto, você for almoçar, o seu marido te levar para almoçar, e o pastor Glauco falou que vai pagar um almoço aqui na Serra para todo mundo que veio com ele hoje, e para a igreja inteira se quiser. Quando saímos daqui e formos almoçar, ali continuamos sendo crente, e ali Deus espera que nós continuemos entregando tudo. A nossa santidade, a nossa adoração, o nosso bom testemunho. Antes de lermos Romanos 11:36, nós temos que entender que Deus espera de mim e de você que nós entreguemos tudo. Sermos integrais. Quando Jesus disse em sim, não, não, Ele está dizendo é tudo ou é nada. Eu quero enfatizar isso. Qual que é a característica de quando Jesus chama os discípulos? Quando você lê o Evangelho de Mateus, vamos continuar em Mateus, quando você lê o Evangelho de Mateus, e quando Jesus começa a chamar os discípulos dele, qual é a marca? A marca é que os discípulos abandonam tudo. Abandonam sua profissão, deixam a sua família ali e seguem a Jesus com todo o coração. Quando Elias convida Eliseu para caminhar com ele, o que Eliseu faz? Deixa tudo. Quando Deus chama Abraão, que nós falamos ontem sobre sacrifício aqui para os homens, Deus pede o que para Abraão? Deixa tudo e vai para o lugar que eu te mostro. Não tem como viver uma vida cristã sonhando com aquilo que ficou no passado, ou com as práticas do passado. Qual que foi o erro da nação de Israel quando Deus os livrou do Egito e do jugo de Faraó? Continuar sonhando com as cebolas do Egito. Não entregaram tudo. Olha para quem está perto de você, o pastor ama fazer isso e diz, é tudo. É tudo. Às vezes a gente olha para o chamado de Jesus para os discípulos, mas não olha para o lado dos discípulos que deixaram literalmente tudo para seguir Jesus. Tudo. Sabe, quando nós olhamos na Bíblia, aqueles que não estão dispostos a entregar tudo, eles estão abrindo brecha e perdendo a essência ou a chance de ter a sua vida transformada. Quem não estava disposto a entregar tudo? O jovem rico. Jesus falou assim para ele, te falta uma única coisa, vai, vende uma parte dos seus bens, foi isso que Jesus falou para ele? Vai, entrega 10% dos seus investimentos na bolsa, vai dar 20% do seu investimento em Bitcoin, foi isso que Jesus falou para ele? Jesus falou para ele, vai, vende o quê? Tudo o que você tem, tudo o que você tem, vende, dá aos pobres e me segue, e terá o quê? Tudo no céu. E outra coisa que a gente entende sobre o sim e o não de Deus, ou tudo de Deus, é que à medida que você entrega tudo para Ele, Ele entrega tudo para você. Quando nós entregamos tudo para Jesus, Ele entrega tudo que Ele tem para nós. É por isso que no Evangelho de João ele diz, vocês não são meus servos, vocês são meus amigos, porque tudo o que o meu Pai me revelou, eu revelei a vocês. E vem aquela velha piada que todo pastor gosta de falar, tudo no original significa tudo. Ninguém riu, só André, obrigado por compartilhar, teu pastor. Quando nós olhamos, por exemplo, para aquele texto nos evangelhos, onde Jesus está com seus discípulos, olhando aquela mulher olhando as pessoas depositarem as suas ofertas no gasofilácio, quando uma mulher que entregou 2 moedas, colocou a sua oferta ali, Jesus chamou os discípulos e falou, está vendo essa mulher? Essa viúva pobre? Ela entregou a melhor oferta de hoje. Aí os discípulos, mas como? Olha a quantia que as outras pessoas depositaram, ela depositou 2 moedas. Aí Jesus diz, não, os outros depositavam do que sobrava, ela deu tudo o que ela tinha. Tudo. Gente, para Deus não eram 2 moedas, era tudo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não está olhando o que você tem de valor, Ele está olhando se você está entregando tudo o que você tem, tudo o que Ele te deu a capacidade de ter.
Você está entregando toda a sua vida para Jesus ou só os domingos? Nós estamos entregando tudo para Jesus ou só algumas parcelas da nossa semana? Eu não estou bravo, tá? Amém? Eu estou só dando a introdução da palavra, amém? É tão interessante a gente falar sobre tudo, porque assim, ó, essa aqui é uma água limpa, fresca, certo? Totalmente purificada, limpa, que eu vou pegar aqui e vou encher o copo e vou beber. Porque eu sei que ela está limpa. E se eu oferecer para você, porque depois que você vê alguém bebendo água, você automaticamente sente vontade de beber também. Então eu vou beber mais um pouquinho para te dar mais vontade. Mas não é para levantar para beber água, amém? Só depois que acabar o culto. E se eu oferecer, você fatalmente vai querer. Mas eu trouxe também um pouquinho de água do Tietê, que eu parei ali no caminho para colher, para trazer para essa dinâmica. E se eu pegar um pouquinho dessa água, só um pouquinho, e colocar aqui, mudou a cor da água? Continua do mesmo jeito, sim ou não? Mas se você souber que essa água, esse pouquinho de água que eu coloquei é do rio Tietê, você aceitaria um gole dessa água? Sim ou não? Porque ela não é toda pura, ela foi contaminada. E mesmo que seja com só um pouquinho, nós não queremos tomar. Eu sei que você provavelmente já tenha visto essa dinâmica em algum lugar, mas para Deus é do mesmo jeito. Pode ser que as pessoas que olham para você falam: nossa, como esse homem é santo, como essa mulher é santa. Mas você sabe que tem um pouquinho de água suja dentro de você. E mais interessante do que eu e você sabermos disso, Deus sabe. E se nós não aceitamos um gole de água que tenha só um pouquinho, quase que é imperceptível, de água suja, nós não queremos tomar. Por que nós achamos que Deus quer que a nossa vida da mesma forma? Deus espera de mim e de você tudo, diga assim, tudo. Pastor, eu não estou entendendo nada. O que isso tem a ver com Romanos? Então vamos falar sobre Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, ela se torna um manual, se torna um guia, uma base para todas as igrejas que nasceram depois ou fora de Jerusalém. Quando você estuda a história da igreja, a carta que Paulo escreve aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos da palavra, toda ela se torna um manual de conduta para todas as igrejas que nasceram fora de Jerusalém. Tamanha é a profundidade dos ensinos bíblicos, aliás, dos ensinos teológicos de Paulo na carta aos Romanos. E é interessante, porque a carta de Paulo aos Romanos, ela é muito rica em fundamentos da fé. Ela é muito rica em fundamentos do cristianismo. E você vai ver Paulo, do capítulo 1 em diante, na carta aos Romanos, estabelecendo fundamentos teológicos muito profundos. Guarde isso. A carta de Paulo aos Romanos são ensinos teológicos profundos para uma igreja que estava nascendo. Uma igreja poderosa, uma igreja viva. E à medida que Paulo vai escrevendo ao Romanos sobre esses fundamentos teológicos, à medida que ele vai escrevendo, ele vai sendo tomado por aquela palavra, por aqueles ensinos, e quase que automaticamente ele exalta em adoração ao Senhor. É isso que está acontecendo aqui em Romanos capítulo 11, versículo 36, mas começa antes, e eu quero ler com você Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz assim. Vamos ficar de pé para ficar mais dinâmico? Vamos ficar de pé para ler? Olha só, do versículo 16 de Romanos 11 até o versículo 33, Paulo está estabelecendo doutrinas teológicas para a igreja. Ele está falando o que deve ser feito, o que não deve ser feito, qual é a manifestação do poder de Deus, qual é a graça de Jesus revelada. Paulo está estabelecendo esses fundamentos do versículo 16 até o versículo 33. Mas uma vez que ele é tomado por essas verdades, ele não consegue. E aí ele começa a escrever: ó profundidade da riqueza. O Paulo começa a perceber que aquilo que ele está falando é nobre demais. Paulo começa a perceber que aquilo que ele está escrevendo aos romanos é muito forte.
E aí ele não aguenta e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Romanos 11, 33. 34, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são algumas coisas. É isso? Porque dele, por meio dele, são 80% das coisas. Ou ele está escrevendo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Meu Deus. Você pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus? Pode se assentar. Aqui vem algo que marca esse texto que nós já lemos muito. Eu mandei para alguns, essa semana, aquela canção do Ministério Zoe que diz: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as... Enfim, vamos parar por aqui que o pastor é terrível cantando. Mas Paulo, eu acho lindo isso, porque Paulo está estabelecendo um fundamento teológico, e aquele fundamento teológico é tão forte, que ele não aguenta, ele para e começa a louvar ao Senhor, como nós vimos no Salmo 117. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quantas vezes eu estava lendo a palavra de Deus, e de repente eu fui tomado pela manifestação do Espírito Santo de Deus, que eu não pude me conter, a não ser me prostrar em terra, com os olhos cheios de lágrimas, e começar a glorificar ao Senhor. Quantos já tiveram essa experiência, de serem tomados por esse peso da glória de Deus, por essa manifestação do Espírito Santo de Deus, e a gente pensa, é pelo simples fato de ler a palavra? Não é um simples fato de ler a palavra, é o próprio Deus se manifestando a nós. É isso que Paulo está vivendo aqui quando ele escreve Romanos 11:36. Não são palavras soltadas ao vento. Ele começa dizendo: ó com profundidade das riquezas. Ele fala: meu Deus, eu me lembro de Jó no capítulo 42. No capítulo 42, no final do sofrimento de Jó, quando Deus está prestes a restituir ali, restituindo a sua sorte. Muitos de nós conhecemos Jó 42, quando ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas poucos se atentam ao que Jó falou antes, que para mim é muito marcante. Jó falou assim, depois de 42 capítulos: Deus, eu falei de coisas maravilhosas demais, mas que nem eu sabia o que eu estava falando. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso que Paulo está vivendo aqui. Paulo, ele teve acesso à profundidade de Deus, da manifestação do Espírito Santo, que ele não conseguiu se conter, e ele teve que expressar a sua adoração a Deus. Eu estava meditando nisso e eu achei incrível. A nossa adoração mais profunda será uma resposta ao nosso compromisso com a palavra de Deus. A nossa adoração mais profunda sempre será o resultado do compromisso que nós temos com a palavra de Deus. Por que às vezes eu fico em crise com as canções que envolvem as igrejas hoje? Porque são canções antropocêntricas que dizem a respeito do homem, nem sempre dizem a respeito da palavra de Deus. Por que eu gosto da velha guarda, Ademar de Campos, Asaf Borba? Porque esses caras cantam a palavra. A palavra. Hoje a gente canta: eu posso, eu posso, eu posso. Lógico que você pode, mas por que você pode? Eu posso por causa dele. Nós já falamos sobre isso. Amém? É só um desabafo. Agora vamos falar sobre Romanos 11:36, que diz:
porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E quando a gente lê um texto bíblico, é importante saber a expressão, que ela não sai do nada. Nada na palavra de Deus saiu aleatoriamente, nenhuma palavra na Bíblia está ali aleatoriamente. Vamos colocar mais uma palavra só para ficar maior o livro e para ficar mais difícil para os crentes lerem. Não tem nada a ver. Tudo que está na palavra de Deus tem um propósito. Nesse caso, Romanos 11:36 é a expressão do confronto que Paulo teve com o Espírito Santo de Deus ao escrever os fundamentos da fé. Quando nós somos confrontados com a palavra, nós somos transformados por ela. E quando nós não nos permitimos ser confrontados com a palavra, nós nos tornamos como o jovem rico. Nós nos tornamos ali como Judas, que teve acesso a Jesus, andou com Jesus, mas não entregou tudo que ele tinha para Jesus. E por isso traiu e o vendeu por 30 moedas. Paulo e eu e você precisamos evidenciar a palavra de Deus. Nós precisamos evidenciar aquilo que nós estamos recebendo de Deus. Quando você vem para o culto, não por causa de ninguém, mas por causa dele mesmo, do Espírito Santo de Deus, nós somos confrontados. E esse confronto produz vida em nós, sim ou não? E nós saímos daqui cheios da presença de Deus, nós saímos daqui animados, nós saímos daqui vivificados, nós saímos daqui, como diz lá no norte, mascando prego e cuspindo fogo, porque o Espírito Santo de Deus está falando conosco, porque nós chegamos aqui abatidos, quebrados, mas a palavra de Deus nos transformou, nos vivificou. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está expressando. Eu me debrucei sobre a palavra e a palavra se debruçou sobre mim. Eu me entreguei à palavra, eu dei tudo que eu tinha à palavra e ela deu tudo que ela tinha para mim. Por isso eu digo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque se não fosse ele, quem seria eu? Quem eu seria? E é interessante, porque nesse versículo 36, Paulo evidencia Apocalipse 22:13, que diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Já parou para pensar? Paulo começa dizendo, porque dele, a fonte, alfa, por meio dele, processo, e para ele são todas as coisas, o fim, o ômega. Paulo está dizendo, não tem sentido uma vida que não comece em Deus, que não seja vivida para ele e que não termine na eternidade. Olha para quem está do seu lado e diz assim, vamos lá, vamos reagir em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí. Nesse texto, Paulo está dizendo que Deus é a fonte de tudo na nossa vida, tudo. Por que eu gastei muito tempo falando sobre o tudo? Porque Paulo aqui está dizendo, Deus é a fonte de todas as coisas. Segundo, Deus não pode ser considerado apenas no início de um projeto. Muitas pessoas consideram a Deus no início do projeto, no início da caminhada, mas à medida que o tempo vai passando, parece que nós vamos nos esquecendo de Deus, nos esquecendo de onde tudo começou, as orações que você fez, o jejum que você consagrou pelo seu filho, pela sua filha que estava afastada dos caminhos do Senhor. Aí o seu filho e a sua filha voltam para a presença do Senhor, parece que nós nos esquecemos do tempo que gastamos em choro, em jejum e oração. Mas Paulo no capítulo 11, versículo 36, ele diz, não é somente dele, mas é por meio dele. Não se esqueça de Deus no meio da caminhada, não se esqueça de Deus no meio do projeto. Sabe, depois de um tempo parece que as coisas vão dando errado e nós nos lembramos, espera aí, eu acho que eu deixei Deus lá atrás. E por último, tudo precisa convergir em Deus na nossa vida, tudo que eu faço, o ponto final tem que ser Deus. Diga para quem está perto de você, tudo que você faz, o ponto final tem que ser Deus. Sabe, quantos crentes começam a sua vida cristã fervorosos,
Quantos cristãos começam a sua vida cristã fervorosos? Eu lembro que nós tivemos há uns anos atrás um acampamento e muitos jovens se converteram. Naquela época eu pastoreava os jovens e muitos jovens se converteram, entregaram a vida para Jesus. E eu vi aqueles meninos, eles falaram: mas pastor, só tem culto de domingo e os outros dias da semana. Eu falei: cara, por enquanto a gente só tem culto de domingo e a gente vai se reunindo na semana nas células. Pois aqueles meninos iam de segunda a domingo em tudo que é tipo de igreja que você pode imaginar. E eles na segunda iam na Renascer, na terça na Universal, na quarta eles iam na Assembleia. Aonde tinha uma igreja aberta, eles estavam entrando, porque eles estavam fervorosos, porque eles tinham sido impactados por Deus, porque dele. Só que quando começou por meio dele, começou a dar uma esfriada. Aí já não ia mais todo dia, ia uma vez por semana. Aí foi passando, não ia mais nenhuma, 2 vezes por mês. E alguns deles, infelizmente, nem sei onde estão mais. Porque começaram bem, fervorosos, mas no meio do caminho ficaram. Porque se esqueceram de entregar tudo. Deus não é um Deus de fases, sabe? Deus não é um Deus que está conosco hoje e não estará conosco amanhã. Você veio para a igreja hoje, Deus está aqui, mas quando você chegar na sua casa, amanhã quando você acordar, Deus vai continuar com você. A questão é que muitas vezes nós não queremos que Deus esteja conosco. Mas já estou encerrando. Eu quero concluir falando com você o que Paulo diz, ou o que Paulo quer dizer, porque dele. Quando Paulo diz assim, porque dele, está dizendo, preste atenção, igreja, todas as coisas começam no Senhor. Deixa eu te falar algo, se você tem um projeto, garanta que esse projeto tenha começado em Deus. Se você tem um sonho, garanta que esse sonho primeiro nasceu no coração de Deus. Se você tem alvos na sua vida, se você quer começar projetos na sua vida, tenha certeza que Deus disse sim para você. Se Deus disse não, não comece, porque Ele não está na fonte, Ele não está no início. Todo projeto na nossa vida, todo sonho que você quer realizar, garanta que ele começou primeiro em Deus, que nasceu primeiro no coração de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes até mesmo os maiores sonhos, os sonhos mais gigantescos, porque às vezes até mesmo aquilo que você fala, não tem como dar errado, se não começou em Deus, vai dar errado. Você conseguiu entender? Aí a gente passa um tempo e fala, mas por que Deus, eu fiz tudo certo? Aí Deus responde, mas eu não te pedi para fazer nada disso. Tem uma história que eu gosto muito, e é sério que eu já estou acabando, aleluia. Mas tem uma história que eu gosto muito. Era um pastor, e ele entregou a vida dele para Jesus, ele passou por todo o processo, foi consagrado pastor, e quando ele foi ordenado pastor, naquele dia ele falou assim, eu vou entregar o melhor bolo de chocolate que Deus já comeu. No dia que ele foi ordenado pastor, ele colocou no coração dele de que ele ia fazer durante a vida dele toda, o melhor bolo de chocolate. E aquele cara, aquele pastor, ele gastou todos os seus recursos, todas as suas forças físicas, ele investiu tudo que ele tinha com a família dele para fazer o melhor bolo de chocolate para Deus. Quando chegou o fim do seu ministério, e ele falou, finalmente Deus vai poder provar o bolo de chocolate que eu fiz. E ele todo orgulhoso, porque ele tinha desde o dia 1 do seu ministério feito um bolo de chocolate com todos os melhores ingredientes que se tem acesso na face da terra. E quando ele chegou para Deus e disse, Deus, eu estou tão feliz, porque eu estou te entregando o melhor bolo de chocolate que alguém poderia fazer. Desde o primeiro dia, eu prometi que ia entregar para o Senhor um bolo de chocolate. E Deus então olha para aquele bolo, olha para o olho do pastor e diz, eu não gosto de chocolate. Você, quando decidiu fazer esse bolo, você não perguntou para mim qual era o sabor que eu gosto.
e você passou todos os seus dias fazendo algo que eu não te pedi para fazer. Ele é a fonte. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, por que não deu certo? A primeira pergunta que eu faço é: foi Deus que te pediu para fazer isso? Sabe o Kiko, o Chaves, não sei o que. Então, volta e vê o que Deus tem para você. E nem adianta culpar Deus, viu, igreja? Nem adianta, você que está em casa. Sonhos, eles morrem antes mesmo de nascer, se não nascerem em Deus. Quando ele fala, e por meio dele e para ele, ele continua, Paulo não fala só porque dele, ele continua, e por meio dele e para ele. Sabe aquele lance de querermos resolver as coisas sozinhos? Tem pessoas que falam assim: Deus, está aqui, eu estou te entregando isso aqui, de toda a minha vida, mas essa outra parte aqui, deixa que eu resolvo, porque eu sou bom nisso, Deus, você nem sabe, mas deixa eu te falar, nisso aqui eu manjo muito, então, isso aqui deixa comigo, isso aqui deixo com você. Paulo está dizendo, por meio dele e para ele, são todas as coisas. O meio do projeto, como pastor, às vezes é o que mais me preocupa, sabia disso? Porque a pessoa começa bem, mas o meio do projeto é o que vai determinar se aquela pessoa realmente está seguindo o que Deus tem para ela, ou se ela está vivendo uma vida de consagração ao Senhor. É no meio do projeto, não é no começo, é no meio. Quando você olha para uma pessoa e no meio do projeto o negócio começa a descambar, você pode ter certeza, ela esqueceu de Deus ali no processo. Quando nós temos uma linha, duas linhas que andam em paralelo, no começo, no início das duas linhas, elas podem estar muito juntas. Mas qualquer desvio de ângulo, por menor que seja, se você continuar traçando na mesma direção, anos depois, aquilo que lá no começo era quase imperceptível à distância, lá na frente se torna quase que inalcançável, de tão distante que foi. Por isso que o começo nem é assim, é importante, mas o processo é muito preocupante. Tudo que nós fazemos tem que acertar em Jesus. Quando ele fala por ele, por meio dele, quando ele fala por meio dele, eu não consigo não lembrar de quando a Bíblia fala sobre o cordão de 3 dobras, sabe? O cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade, por meio dele. O que nós estamos aprendendo aqui? Quando nós falamos sobre o cordão de 3 dobras, no casamento, por exemplo, é o marido e a esposa, e a terceira dobra desse cordão é Jesus. Na nossa vida, todos os nossos planos têm que ter Jesus entrelaçado, tem que ser a terceira dobra desse cordão. Você, os seus sonhos e Jesus ali. E eu quero convidar você a ficar de pé para nós encerrarmos essa palavra em nome de Jesus. Ele termina dizendo, são todas as coisas. Nós não podemos entregar para Jesus apenas aquilo que convém. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Entregue tudo a Jesus. Nós não podemos entregar aquilo que convém, acreditando que poderemos resolver mais rápido, se retermos algumas coisas para nós. Nós vamos entender que Deus espera que nós confiemos nele inteiramente. Quando você entrega tudo a Deus, você está dizendo que você confia plenamente nele. Isso chama fé. Entregar tudo se chama fé. E talvez assim uma das coisas que mais me marcaram nesse texto é quando Paulo termina dizendo, a ele seja a glória para sempre. Amém. Pastor, por que isso te marcou? Por que isso te marcou? Porque eu aprendi com Paulo que quando eu confio nele para o começo do meu projeto, quando eu confio em Deus no começo do meu projeto, quando eu permaneço firme com Deus no processo, no meio dos meus projetos, seja eles quais forem, profissionais, familiares, espirituais, ministeriais, quando Deus permanece no meio do processo, e quando no final disso, eu posso olhar para Deus e dizer, Deus, está aqui aquilo que o Senhor me pediu, eu estou te devolvendo e te entregando aquilo que o Senhor me pediu. Quando nós entendemos o que Paulo está dizendo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Escute o que eu vou te dizer como um pastor que te ama. É inevitável
não sair dos nossos lábios uma palavra de adoração ao Senhor. É inevitável. A diferença da murmuração, guarde isso no teu coração, a diferença da murmuração e da reclamação para a gratidão e a adoração é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É quando eu me entrego por completo e Deus tem a liberdade de operar na minha vida. E depois de que Deus operar na minha vida e nós concluímos todo e qualquer projeto que nos foi confiado, é inevitável que nós levantemos as nossas mãos e começamos a adorar ao Senhor. Deus quer falar com você. Você já tinha lido esse texto várias vezes, eu tenho certeza disso. Você já deve ter ouvido inúmeras pregações sobre Romanos 11:36. Mas hoje Deus revelou a sua palavra de uma nova forma, trouxe algo novo para você. Deus está te pedindo tudo. Eu geralmente não faço isso, mas hoje Deus pediu para mim te fazer 3 perguntas. A primeira delas é: você é totalmente do Senhor? Ou tem áreas da sua vida que você ainda acredita que não precisam ser confiadas a Ele? Ontem à noite, sexta-feira à noite ainda, o Senhor falou assim: volta lá no esboço e coloca 3 perguntas para a igreja, para você e para a igreja. Você é totalmente do Senhor ou tem áreas da sua vida que você ainda não confiou a Ele? Segunda pergunta que Deus falou: com que frequência você tem concluído? Com que frequência você tem vivido, experimentado a grandeza de Deus por meio do seu relacionamento com a palavra? Com que frequência você tem visto, você tem percebido na sua vida a grandeza de Deus pela forma como você se relaciona com a palavra dele? E a terceira e última pergunta, que marcou demais a minha vida. Deus perguntou para mim: Alex, em que momento você deixou Deus de lado nos seus planos e nos seus projetos? Em que momento Deus deixou de fazer parte dos seus planos e dos seus projetos? Eu quero que você feche os teus olhos, porque essa é uma mensagem para que você reflita sobre como está a sua vida hoje, como você tem vivido e se relacionado com Deus a ponto de dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você,
tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu e o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Se você quiser sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor e dizer: eu estou disposto a entregar tudo, eu estou disposto a entregar tudo, eu quero tudo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não se preocupe com o que vão pensar, o que vão olhar, mas se você quer nesta manhã, neste domingo, dizer: Senhor, eu quero entregar tudo, eu quero entregar tudo nas tuas mãos. Deus, eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador, mas eu quero entregar tudo. Saia do seu lugar, venha até aqui ao altar e comece a dizer: Senhor, tudo é para ti, tudo é para ti, tudo é para o Senhor, eu confio em ti, tudo, tudo, tudo é para o Senhor. Deus, tudo, tudo é para ti, Deus. Nós queremos entregar tudo, não é pouquinho, Deus, nós queremos entregar toda a nossa vida, nós queremos nos render ao Senhor por completo. Nós entendemos hoje, Deus, que quando nós nos aproximamos de Ti, nós somos impulsionados a uma adoração genuína e sincera, Deus. É tudo, é tudo. Oh, Deus, faça algo novo, Deus, faça algo novo neste dia. Dele, por meio dele, para ele. Não perca essa oportunidade de se lançar no altar do Senhor. Não perca de dizer: Deus, eu quero entregar tudo diante de Ti. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Aleluia. Deus, nós confiamos em Ti, Deus. Nós acreditamos, Pai, que não tem sentido a nossa fé se nós não mergulharmos de cabeça, Deus. Quanta instabilidade tem dominado às vezes a vida de homens e mulheres que o Senhor tem tanto para usar. Sabe, ontem eu estava numa reunião com um pastor que eu conheci, e nós estávamos compartilhando tantas coisas que Deus tem feito. Ele é pastor de uma igreja em São Bernardo do Campo. Ele esteve aqui comigo, com a Adriana ontem, a esposa dele. Ele falou assim: sabe, pastor, tem um pastor amigo meu que começou uma igreja nos Estados Unidos. Ele faz parte da mesma denominação que eu. E ele foi para San Diego, na Califórnia. Só ele e a esposa, para começar uma igreja do zero. E ele começou a orar, e ele começou a orar, e ele começou a orar. E Deus deu para ele uma visão de homens e mulheres grávidos. Ele achou aquilo a maior loucura. E ele falou assim: como homem grávido? E que gravidez e que gestação é essa? E o Espírito Santo falou para ele assim: pastor, essas pessoas que estão grávidas
representam todas as pessoas que têm um chamado de Deus, que têm um projeto de Deus, que têm uma unção que eu liberei, mas que nunca exerceram esse chamado, nunca exerceram essa liderança, nunca exerceram esses dons. E aquele pastor, sabe o que ele fez? Ele falou: Deus, então o Senhor sabe que só estou eu e a minha esposa aqui, manda essas pessoas para mim, manda essas pessoas para a minha igreja, manda essas pessoas para mim, porque eu quero que esses filhos espirituais nasçam. E ele contou que em 4 anos, ele abriu 4 igrejas, com milhares e milhares de pessoas, que Deus enviou para eles, dizendo: esse aqui eu tenho um propósito, esse aqui eu tenho um chamado, essa aqui eu liberei dons, agora usa, libera, seja ousado. Querido, é isso, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, igreja. Tudo, quando nós estamos dispostos a entregar tudo, nunca se esqueça que Deus também entrega tudo que Ele tem. Eu quero falar com você sobre isso. Você tem um chamado, você tem dons e talentos, mas você se sente preso, você acha que você não está exercendo na totalidade. Mas eu também quero falar para você que acha que Deus nunca vai te usar, que Deus está te esperando, Deus está te esperando. O que Ele deu para você não vai morrer se você estiver disposto a entregar tudo a Ele. Tudo, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Chamados possam frutificar, Deus. Levanta homens e mulheres de Deus para cumprir um propósito nessa terra. Nós não queremos entregar só um pouquinho, nós queremos entregar tudo. E todas as vezes, Deus, que nós nos depararmos com a Tua palavra, nós queremos ter o privilégio de romper em adoração. Faça isso, Deus. Faça isso, Pai. Nos libera, Senhor, nos liberta, Senhor, de nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Se você pode, levante a sua mão aos céus e dê o seu maior aplauso e diga: Senhor, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo. Diga: eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, 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 Deus. Eu te entrego tudo, Deus. Tudo, tudo. Se você está com a sua família, dê um abraço no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, diga: nós vamos entregar tudo ao Senhor, tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você que está em casa, entregue tudo ao Senhor, entregue tudo, tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos entregar tudo ao Senhor hoje, amém? E eu quero te convidar, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não falou publicamente, se você ainda não levantou a sua mão e disse: eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero servir a esse Deus, tudo é por Ele. Eu quero te convidar a fazer isso hoje. Se você está aqui no salão ou se você está no nosso campus online, levante a sua mão e diga: eu quero entregar minha vida a esse Jesus. Se você está aqui ou em casa, faça isso agora, nós vamos orar juntos. Para você que está em casa e está fazendo essa decisão hoje de entregar a sua vida, eu quero te convidar a orar junto conosco e com todos que estão aqui, amém? Feche seus olhos, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida ao Senhor. Eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu reconheço que Ele é meu único e suficiente Salvador. E eu declaro neste domingo que a minha vida é dele. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Seja bem-vindo à família da fé em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar, igreja amada. Aleluia. O que dizermos depois de uma palavra como essa? Não há mais nada para dizer, amém? Foi tremendo, a presença do Espírito Santo é real neste lugar. Você pode sentir isso? É tremendo, né? Glória a Deus. Bom, agora chegou o momento de nós entregarmos ao Senhor os nossos recursos, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero ler aqui mais uma vez Romanos, capítulo 11, versículo 32, diz assim: pois Deus... 33, ó profundidade, nós estávamos cantando, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas, amém? E quando nós falamos de tudo que nós ouvimos aqui também, o nosso querido pastor Alex ministrando, nós falamos também daquilo que diz respeito aos nossos recursos, né? E eu acho muito curioso porque naturalmente a gente tem a tendência de separar as coisas, né? A gente tende a separar a nossa vida e a outra coisa é o meu dinheiro. É um combo à parte, assim, não faz parte quem eu sou. Mas tudo é tudo, né? Nós ouvimos isso tão bem, tudo é tudo. E tudo vem dele e tudo volta para ele. E nós temos que agir entregando a ele tudo. E clamando a ele, sim, também pelas nossas finanças. E o Senhor tem falado comigo sobre motivos para nós não dizimarmos e não ofertarmos. Por que eu preciso ou não preciso, né? Eu não vou dizimar. Por quê? 5 razões para você não fazer. Primeira razão para você não ser um dizimista e um ofertante: você não ter a bênção do Senhor sobre os seus recursos. Segundo motivo para eu não ser um dizimista e um ofertante: quando eu não quero dar satisfação daquilo que eu tenho. Então eu não preciso dizimar e ofertar. Terceiro motivo para eu não dizimar e ofertar: porque eu amo mais o dinheiro do que amo a Deus. Então eu dependo mais do meu dinheiro do que dependo de Deus. Falei 3, né, gente? Estão aí comigo? 4 motivos para eu não dizimar e ofertar: porque eu não confio no Senhor, eu vou na força do meu braço, porque eu me garanto. 5 motivos para não dizimar e ofertar: porque eu acho que isso é uma besteira, não faz parte daquilo que eu creio, então isso estava no Antigo Testamento e eu vivo pela graça e não mais pela lei. Então eu não preciso mais dizimar e ofertar. Então são 5 razões que às vezes a gente ouve e se passa isso no nosso coração para nós não ofertarmos e dizimarmos. Então eu quero te dar 5 motivos para você dizimar e ofertar. Primeiro, porque tudo vem dele e tudo é para ele. Então se ele me deu, para ele eu devolvo. Segunda razão, porque eu confio no Senhor, então eu entrego os meus recursos para ele. Terceira razão, porque eu quero prestar contas daquilo que eu tenho, porque vem dele e eu vou prestar contas para ele. Quarta razão, porque eu quero viver a prosperidade e a bênção que está na sua palavra. 5 razão, porque se está na palavra é para ser cumprido. Amém, queridos? Então eu quero te convidar a ficar de pé para nós podermos viver esse momento de ofertarmos e dizimarmos ao Senhor. E para você que está no nosso campus online, aqui na tela está aparecendo as formas para você contribuir de casa, para você ser fiel ao Senhor. Amém? Aleluia. Vamos contribuir ao Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que
agradecemos, Pai, porque o Senhor é tão, tão bom conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado provisão, porque o Senhor tem trazido recursos, Pai. Ó Deus, as tuas famílias têm experimentado da prosperidade. Nós te agradecemos, Senhor, e entregamos a Ti nessa manhã, nessa tarde, Senhor, aqui no presencial e no campus online. Entregamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Ó Deus, declarando neste domingo que tudo vem do Senhor, tudo volta ao Senhor. Queremos a Tua bênção sobre as nossas finanças. Declaramos a prosperidade, janelas do céu sendo abertas sobre o Teu povo, portas de emprego, Senhor. Ó Deus, que nós possamos como igreja viver do Teu sobrenatural e do Teu milagre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos então encerrar o nosso culto. Amém. Pode se sentar rapidinho. Domingo que vem nós estamos então no nosso 5º domingo que tem esse mês, amém? Vamos encerrar essa série de mensagens. Então eu quero te convidar, você que está no campus online, a vir para o presencial. Convide alguém para estar com você aqui. E também domingo que vem nós temos algo especial, vai ser o retorno das mulheres que foram para o encontro com Deus. Nós temos as nossas amadas que estão participando, que irão para o encontro aqui, temos as mulheres que vão trabalhar, que vão interceder, vai ser um tempo muito precioso. Então nós vamos ter o nosso culto presencial aqui às 10 da manhã, o nosso campus online às 17 horas, mas quem quiser prestigiar as mulheres que estarão retornando do encontro, nós vamos nos encontrar na sede, para o culto da sede às 18 horas. E aí nós vamos estar ali para recepcionar as mulheres que irão participar. Amém? Então o retorno do encontro é na sede às 18 horas. E quem estiver aí com os familiares ainda, é bem importante que a gente esteja lá, em nome de Jesus. Mês que vem é um mês muito especial, porque é o mês de aniversário da igreja. 3 anos já. E Deus tem feito grandes coisas, vai ser um mês de comemoração. Nós estamos com algo ardendo no nosso coração, vai ser muito especial. Então fica aí com grandes expectativas, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos e encerrarmos o nosso domingo, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que nós vivemos neste domingo. Nós te agradecemos pela Tua presença manifesta. Entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos guarde agora no retorno para o nosso lar. Que o Senhor possa trazer a Tua bênção sobre nós. Entregamos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não vá embora sem cumprimentar todas as pessoas, em nome de Jesus.